votação de Deus e na forma regimental, declaro aberta a presente sessão. A pauta de julgamento, processos físicos. O 2, o processo da pauta física, é um agravo interno em ação civil originária, que é agravante a COSERN, Companhia Energética do Rio Grande do Norte, e agravado ao município de Lagoas de Pedras. A relatora, a desembargadora Maria Zeneide Bezerra, está em mesa, desembargadora Zeneide? A emenda está disponibilizada e a emenda diz que direito processual civil, decisão não acolhimento do desembarque de declaração em ação civil originária, agravo interno. Tem uma preliminar de não conhecimento, ausência de interesse recursal, acolhimento e, no mérito, restando ultrapassada essa preliminar, a parte agravante sustenta que, mesmo tendo sido determinada a divisão pró-rata dos honorários advocatícios, como não deve ao município de Lagoa de Pedras, o ônus é integralmente do Estado do Rio Grande do Norte. Descabimento, em face do acordo com trânsito em julgado, condenando a COSERN e o Estado ao pagamento de honorários advocatícios pró-rata. Agravo desprovido, portanto, senhor presidente. Tem algum destaque, algum detalhe? Desembargador Glauber, desembargador Gilson, desembargador Cornélio, desembargador Amauri, desembargador Cláudio, desembargador Expedito. Então, não há destaque, então está proclamado o termo do voto da relatora, pelo desprovimento do agravo. Tem outro pedido de preferência, esse é do PJE, processo judicial eletrônico, é o 15, relatoria do desembargador Cornélio, tem sustentação oral, doutor Luiz Lopes de Oliveira Filho. O desembargador Cornélio está com a palavra. Doutor Luiz, Vossa Excelência. É o mandado de segurança 0805-772, dígito 49/2018. Impetrante Tereza Cristina Pereira da Câmara, contrato do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. O advogado dispensa a leitura do relatório. Pois não, com a palavra. Vossa Excelência tem 15 minutos na forma regimental, doutor Luiz. Com Rebouças, eminente desembargadores, insigne relator, doutor Cornélio Alves, por meio de quem saúdo todo esse tribunal. Senhores desembargadores, o processo versa sobre um ato da Assembleia Legislativa que, usando do argumento que estaria cumprindo uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado, retirou abruptamente, sem o devido processo legal administrativo, incorporações de mais de 25 anos de servidores que, assim, tiveram esses direitos reconhecidos em legislações vigentes à época. A via eleita, excelências, do mandado de segurança, feito pela impetrante, ela se restringe, é verdade, a discutir direito líquido e certo, constitucional, de ter contra si o devido processo legal para que ela possa provar administrativamente que seu direito é inequívoco e inconcurso. A impetrante ingressou na Assembleia Legislativa na primeira metade dos anos 80. E, nessa época, excelências, estava em vigência a Lei 5165, lei estadual, que reconhecia, por meio do seu artigo 3º, e eu vou pedir licença para não cansá-los em ler literalmente os artigos, apenas citá-los e observá-los, que reconhecia que aquele servidor que tinha mais de 10 anos de casa poderia fazer incorporação de 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, até ser reconhecido, ser incorporado esse direito ao seu salário, para que, a partir daí, pudesse receber ininterruptamente. Então, excelências, a primeira vez que a impetrante teve reconhecido o seu direito foi no ano de 1991, sob a égide da Lei 5165. A lei estava em pleno vigor. Ela, então, teve incorporado 1/5
em 91. Em 92, foi promulgada pela Assembleia Legislativa, aliás, e sancionada pelo Poder Executivo, a Lei 122, nós conhecemos como regime jurídico do servidor público, que trazia consigo também, que corroborava e ratificava, no seu artigo 55, parágrafo 3º, também o direito à incorporação de quintos pelos aqueles servidores que assim fizessem jus. E a servidora, em pleno exercício, teve, mais uma vez, o seu direito reconhecido. Isso, Excelência, sem falar que o artigo 28, parágrafo 3º da Constituição Estadual, esse artigo, então, é quem vem trazer toda a confusão, também trazia esse direito, também carregava consigo, em seu bojo, esse direito de incorporação de quintos. O que acontece, Excelência, é que, administrativamente, a Assembleia Legislativa, mesmo tendo essas bases legais para a concessão do direito, passou a formalmente colocar no contra-cheque dos servidores o artigo 28, parágrafo 3º da Constituição Estadual. Esse artigo, posteriormente, foi julgado inconstitucional por vício formal pelo Supremo Tribunal Federal, porque foi um artigo que foi colocado na Constituição Estadual por uma emenda de um deputado e trazia consigo efeitos financeiros para o Executivo. Mas, mesmo assim, os servidores continuaram a receber, porque essa decisão do Supremo é antiga, porque eles tinham fundamentado naquelas leis que eu falei aos senhores, que essas leis foram revogadas só em 1900, pela Lei 169, depois, e essa Lei 169, que extinguiu o direito, reconheceu que as situações consolidadas seriam respeitadas. E a servidora, a impetrante, já tinha esse direito incorporado e já tinha a sua situação devidamente consolidada. Mas aí, Excelência, recentemente, o Tribunal de Contas esteve na Assembleia e, fazendo análise na sua inspeção, viu que alguns servidores traziam, no seu contra-cheque, o fundamento dos quintos, usando o artigo 28, parágrafo 3º. Então, disse o Tribunal de Contas, na sua inspeção e na sua determinação: aqueles servidores que recebem a incorporação dos quintos, baseado no artigo 28, parágrafo 3º da Constituição Estadual, deverão ter revisto esse direito, respeitado o devido processo legal. Mas, veja bem, respeitado o devido processo legal. Mas a servidora, Excelência, a impetrante, ela tem o direito, não só pelo artigo 28, ela tem o direito pela lei. A época que estava em vigor, que depois foi revogada, mas que trouxe a observação em seu bojo de que as situações consolidadas deveriam ser respeitadas. Então, a impetrante fez, por intermédio do causídico à época, fez a opção de ingressar com mandado de segurança para discutir exatamente, para reclamar à Justiça, para postular à Justiça, o seu direito constitucional de ter contra si aberto o devido processo legal para que ela pudesse exercer sua ampla defesa administrativa, oportunidade que ela provaria que o seu direito é inequívoco, é inconcurso, é inconteste, porque o fundamento legal à época, assim, o reconhecia. E, inclusive, Excelência, há decisões desse egrégio tribunal, eu trago aqui dois arestos, um do eminente desembargador João Rebouça e outro do próprio desembargador Cornélio Alves, quando eles reconhecem, em seus arestos, que, dentre outras coisas, sendo o critério utilizado no cálculo do provento do impetrante, embasado na legislação da época, não pode sofrer alteração através de lei posterior, sob pena de afrontar direito adquirido. Veja que é uma norma erga omnes. É uma norma que todos nós conhecemos de que os direitos adquiridos têm que ser respeitados quando a lei muda, e principalmente quando ela muda para prejudicar o cidadão. Da mesma forma, já em outro aresto do eminente desembargador Cornélio, ele muito bem postou o seguinte: a jurisprudência dos tribunais superiores, bem como desta Corte, é pacífica no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico. Todos nós sabemos. A partir da vigência da Lei Complementar 162/99, que é essa lei que acabou com os quintos, houve expressa revogação do direito à incorporação da parcela denominada quintos, ficando apenas ressalvadas as situações jurídicas consolidadas. O que eu trago a Vossas Excelências é que a situação da impetrante,
A situação jurídica da impetrante, ela estava devidamente consolidada pela lei que a fundamentava, que dava a ela o suporte e o direito de receber a sua incorporação. E que a Assembleia equivocadamente, abruptamente, tira esse direito, sem respeitar o devido processo legal, oportunidade em que ela demonstraria administrativamente que o seu direito tem fundamento, sim, na lei que à época a beneficiava. E que a lei que acaba com os quintos com efeito apenas ex nunc. A lei não tem efeito ex nunc para prejudicar. Respeitada, portanto, a situação daqueles que já tinham consolidada. Eu quero informar Vossa Excelência, não obstante eu sei que não é parâmetro para esse tribunal, o parâmetro seria o contrário, do tribunal para as instâncias inferiores, mas o escritório que eu represento, nós ingressamos com 21 ações ordinárias de nulidade de ato administrativo e conseguimos 20 tutelas antecipadas, tutela de urgência, melhor dizendo. Só não conseguimos uma por uma situação muito peculiar do servidor. Essa impetrante resolveu usar outra via, a via do mandado de segurança. A via, claro, nós sabemos que o mandado de segurança prova pré-constituída e discute direito líquido e certo. E eu estou dizendo a Vossas Excelências que o direito líquido e certo dela é ter contra si instaurado um processo administrativo para que ela possa se defender. E ela tem o seu direito material bem consolidado. Mas ela não foi dada a ela esse direito e abruptamente foi tirado desde o mês de agosto, que ela purga, que ela expia um prejuízo de aproximadamente R$ 6.000 dos seus proventos, o que lhe está fazendo muita falta. Realmente, pode haver, Excelência, alguma celeuma quanto à questão da via eleita, mas eu acho que esse direito líquido e certo, a ter contra si o devido processo legal, é direito de qualquer cidadão, é direito do servidor também. Se quer tirar uma incorporação, se quer tirar algum direito, instaure-se o processo administrativo, desembargador Vigílio, para que ela possa, nesse processo administrativo, provar se tem ou não o direito. E eu estou dizendo a Vossa Excelência que ela tem o direito, porque ela entrou em 83, 84, a Lei 5165 é de 82, depois veio a Lei 122 nos anos 90, ela já estava na Assembleia há muito tempo, ratificou o seu direito, ela incorporou os quintos, todos os quintos, tem contra si esse direito devidamente já consolidado à sua remuneração e, num ato abrupto, num ato equivocado da Assembleia, se viu de um dia para outro tirado de si esse direito. Então, eu peço a Vossa Excelência, e até apelo aqui, e nessa hora, eu sei que a via do mandado de segurança é uma via, muitas vezes, de tão específica que não deixa margem a interpretações outras, a alargamento de interpretação, mas eu faço um apelo aqui ao princípio da jura novit curia, que diz que o cidadão deu fato à justiça que ela te dará o direito. E eu peço a Vossa Excelência que reconheçam, então, nesse mandado de segurança, esse direito da impetrante de poder responder administrativamente para que ela possa provar o seu direito administrativamente, e, se for o caso, se não for reconhecido, ela possa, então, entrar nas vias ordinárias, porque o seu direito, no nosso entender, ele é inquestionável. Sendo assim, Excelências, sem querer mais me delongar, eu, com base exatamente nisso que coloquei, com base em toda essa legislação que dá direito, com base que a lei não retroage para prejudicar, com base que é um direito dela responder isso como qualquer outro cidadão, com base que o seu direito material está devidamente provado pela a legislação que eu coloquei aqui, a 565 e a 122. Eu peço a Vossas Excelências que concedam a segurança para que ela possa voltar a receber a sua corporação e responder administrativamente com outros servidores que conseguiram as tutelas de urgência, já estão respondendo na Assembleia, porque o próprio Tribunal de Contas faz a ressalva quando expede a recomendação, dizendo que se retira o direito de quem tem incorporado pelo artigo 28, mas é de quem tem incorporado só pelo artigo 28, respeitado o devido processo legal. Então, se ela tivesse só pelo 28, ainda teria o direito, mesmo assim, de ter contra si o processo administrativo. Eu agradeço, Excelências, e reitero no pedido da concessão da segurança. Obrigado. Está com a palavra o relator. Pois não, o voto está disponibilizado, mas eu quero fazer aqui algumas considerações.
Eu fiz uma pesquisa e verifiquei que eu tenho esse mandado de segurança, desembargador Ibanez, desembargador Vigílio, desembargador Vivaldo e desembargador Cláudio Santos. O desembargador Cláudio Santos indeferiu logo a inicial, dizendo que não era caso de mandado de segurança. Da mesma forma, agiu o desembargador Vigílio. No mandado de segurança 0805, 39 de 2018, em que impetrante Maria de Fátima Teixeira Nóbrega. E lá no item 14 diz o seguinte: por essa razão e a semelhança do entendimento adotado pelo desembargador Cláudio Santos, que indefere inicial no mandado de segurança, entendo não ser cabível o mandado de segurança para os fins postulado pela impetrante, pois o direito invocado não é verificável de plano e não é possível evidenciar a existência de ato coator praticado pela autoridade impetrada, capaz de violar seu direito supostamente líquido e certo. Advirta-se que o entendimento diverso importaria em distorcer a finalidade do princípio da ação fundamental, destinada ao combate judicial de atos ilegais e arbitrários do poder público, o que não é, evidentemente, o caso dos autos. Cito o artigo 10 e indefere a inicial. Eu estou conhecendo o mandado de segurança, né? O ato atacado aqui seria que a Assembleia Legislativa estaria cumprindo uma determinação do Tribunal de Contas do Estado, que mandou retirar umas gratificações do contra-cheque. No caso aqui específico, no caso também dos outros, essa gratificação está aqui no ato da servidora, na ficha funcional, que foi concedida com fundamento no artigo 28, parágrafo 4º da Constituição Estadual. O STF reconheceu a inconstitucionalidade desse artigo com efeito ex tunc, né? Quer dizer, voltou lá para a origem, ele morreu como se não existisse, né? E, em consequência, eu acho que todos os atos em decorrência que foram praticados em nome dessa lei, desse artigo, eles não valem, né? Ele não existe no mundo jurídico. E, porque, do contrário, estaria atingindo o princípio da moralidade e da legalidade, né? Então, a Assembleia Legislativa, ela retirou, sem abrir o processo administrativo, que eu acho que não precisa, nesse caso, porque a lei foi considerada inconstitucional. Se fosse um caso do ato não se enquadrar a lei, né, a lei em vigor, aí a Assembleia, o Poder Legislativo diz, não, esse enquadramento está errado, você não tem direito a isso, porque não se enquadra no que está previsto na lei. Aí sim, eu acho que caberia o processo administrativo, teria que ter. Mas, no caso, como a lei foi considerada inconstitucional e a gratificação foi concedida com base no artigo da Constituição Federal, está aqui na ficha funcional da servidora, eu acho que não precisa de processo administrativo. Então, eu estou denegando a segurança e é nessa esteira o meu voto. Senhor presidente, Bueno, eu você gostaria com a de palavra. fazer uma indagação que eu acho de extrema importância para a solução dessa demanda. O desembargador Cornélio fez referência que a incorporação foi concedida pela Assembleia tão só com base no artigo 28 da Constituição Estadual. Não faz referência... Está aqui. Bom, porque o que ocorre nesses casos, e já há precedentes aqui nesta Corte, é que o tribunal vinha reconhecendo o direito à incorporação desses quintos com base na 122, que é a lei que criou o regime jurídico único no Estado do Rio Grande do Norte, e numa lei posterior. E também com base no artigo 28 da Constituição Estadual. Esse dispositivo foi, como já bastante exposto e dito também no voto do relator, foi declarado inconstitucional por vício formal, o vício de iniciativa. Mas, ainda assim, em alguns casos, o Tribunal de Justiça continuou a reconhecer o direito à incorporação dos quintos quando concedidos com base na 122. Posteriormente a 122, veio a Lei 169, eu não me lembro exatamente qual foi, veio uma lei posterior
que extinguiu os quintos, mas reconheceu o direito adquirido de quem já vinha percebendo. Então, textualmente, essa lei ela revoga essa gratificação denominada de quintos, mas diz permanece aqueles que já vinham percebendo permanecem com o direito à percepção do denominado quintos. Bem, o Supremo Tribunal Federal, enfrentando essa matéria, num caso do qual eu fui relator, num extraordinário, ele havia modificado a decisão do tribunal, que havia reconhecido o direito à percepção dos quintos, com base em duplo fundamento no artigo 28 da Constituição Federal, da Constituição Estadual e na Lei 122. No extraordinário, o Supremo modifica e diz o seguinte, exatamente nos termos em que decidiu o desembargador Cornélio. A lei não há direito adquirido porque a lei foi declarada inconstitucional. Não há que se reconhecer esse direito. Depois, foi o ministro Celso de Mello. Depois, no regimental, ele reconsidera a decisão para dizer o seguinte, o mandado de segurança foi concedido com base em outra lei que está em vigor. Então, a questão da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo do artigo 28 não tem repercussão no caso presente, porque concedido o benefício com base numa lei complementar em vigor, porque não foi declarada constitucional, e, por isso, remanesce o direito do servidor à percepção da gratificação denominada de quintos. Essa foi a decisão do ministro Celso de Mello nesse caso. Aqui o que me chama a atenção, e aí, apesar de eu ter já votado, senhor presidente, divergindo do relator, é o fato de que não há reconhecimento com base nessa lei, e sim somente na Constituição Estadual. O direito foi reconhecido com base na Constituição Estadual. Não é isso, desembargador Cornélio? Isso mesmo, está aqui. E a pergunta que se faz é se, não é, o precedente da minha relatoria, que foi acompanhado à unanimidade pela Corte, seria de se aplicar nesse caso. Teria de se aplicar nesse caso. Porque, veja, nós não podemos modificar aí, penso eu, agora já refletindo mais detidamente sobre a questão, era modificar o ato, ir além da própria Assembleia Legislativa para modificar o ato. Olha, ela também tem direito a essa incorporação com base na lei, até mesmo porque isso não, apesar de ter sido discutido, não é a pretensão em si posta no mandado de segurança. E eu confesso que a dúvida não é... Dom Maurinho, permite? Pois não, Excelência. A discussão trazida por Vossa Excelência realmente é de uma importância muito grande, mas eu acredito que só no segundo momento nós deveríamos nos debater sobre ela. O que pretende a impetrante, neste momento, é ter o direito contraditório, tão somente. Sim. E o direito será discutido e, uma vez mantido ou negado pela presidência, que voltaria, pelo menos como eu estou visualizando, essa ideia prévia. Perfeito. O raciocínio perfeito, Excelência. Daí que eu perguntaria ao desembargador Cornélio, o que ela pretende também é esse direito, como foi dito da tribuna, ao devido processo legal. Não é? Deixa eu... Desembargador Amauri, Vossa Excelência me permite também? Sim. Para além do que Vossa Excelência está dizendo, e também o desembargador Saraiva Sobrinho, lá no NUPEMEC nós estamos atentos a algumas situações como essa, em que são distribuídas várias ações com o mesmo objetivo, para, claro, respeitando, né, o entendimento e o poder de presidir o processo dos desembargadores,
reunir, às vezes, certas situações para resolver em conjunto, ter uma tentativa de solução consensual de certas situações, até mesmo para que não haja decisões díspares, né? Às vezes em casos semelhantes. Então, nós temos atentado, nós temos casos aqui, situações aqui, digamos, de 100 ações ajuizadas, não é? Então, tramitando em diversos gabinetes. Então, no PEMEC, nós estamos atentos a situações como essa, mas muito bem trazida a questão por Vossa Excelência. Perfeito. Daí, deixa eu ver aqui, a minha conclusão seria exatamente no sentido de se avançar para se indagar se a pretensão é realmente só em relação ao direito do devido processo legal. Porque aí, sim, seria matéria para ser tratada lá. Aqui está dizendo o seguinte, doutor. Sim. Trata-se de mandado de segurança impetrado Tereza Cristina Pereira da Câmara em face de ato supostamente ilegal de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, que, por meio de ato da mesa, 1997-2018, teria determinado a suspensão do pagamento de vantagens remuneratórias aos servidores daquela casa, sem o devido processo administrativo. É o que está aqui. Não pede para que haja somente o contraditório e ampla defesa. Pelo menos é o que eu estou vendo aqui. Ela quer já incorporar e deixar, e nós sabemos que depois de incorporar e deixar, fica por isso mesmo, que a Assembleia nunca tirou até hoje, e tendo um processo lá, ela não tira nunca mais. Né? Infelizmente é assim. Mas o Tribunal de Contas está cobrando lá. Bom, eu vou manter, então, o meu voto, Excelência, pelo menos nesse primeiro momento, porque a minha preocupação era exatamente decidir de forma que pudesse contrariar o entendimento no mérito, mas ele faz referência à questão da ausência do devido processo legal, e lá que a Assembleia instaure o processo para se defender, não é? Aqui, pelo que estou vendo, não pede não para instaurar, né? Não pede? Não, aqui está só dizendo que seja declarada a nulidade do ato, somente. O advogado está aí, pode explicar melhor, se quiser, Perfeito. questão de fato. Desembargador Cornélio, Vossa Excelência poderia ler o Pedido isso. da petição. Isso. No relatório da O relatório faz Está com a referência, petição né? disso aí, doutor Luiz? Tá, não, mas pode esclarecer aí, é questão de fato. O mandado de segurança realmente se restringiu a postular o direito, a ter contra si aberto o processo administrativo, para que lá ela pudesse fazer a defesa. Então, o direito líquido e certo é o direito constitucional a ter o processo administrativo, que no processo administrativo se dá o direito à ampla defesa. A preocupação seria essa. Levanta aqui. As outras ilustrações eu fiz. Hoje aqui é apenas a título de informação, mas realmente não trata na petição inicial. Muito Um obrigado. momento, deixa eu abrir aqui a petição inicial. Eu fiz Esclarecimento. o esclarecimento, Excelência, apenas porque eu tenho já um voto nesse sentido, mas, e para dizer que, afastado dessa discussão do devido processo legal, se o ato realmente foi, como disse o desembargador Cornélio, com base somente na Constituição Federal, na Constituição Estadual, o dispositivo declarado constitucional não poderia, naturalmente, gerar nenhum efeito. Isso aí eu concordo plenamente com o desembargador Cornélio. Aqui está o pedido da inicial. Ante o exposto, requer o órgão impetrante que seja deferida medida liminar pleiteada para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, que o órgão impetrado se abstenha de efetuar qualquer corte na remuneração dos servidores da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. B, notificado a autoridade coatora. C, seja cientificado o órgão de representação jurídica do Estado do Rio Grande do Norte. Letra D, a oitiva do Ministério Público e, no mérito, a concessão da segurança para ratificar a medida liminar determinada autoridade coatora que efetua o pagamento do servidor da Assembleia Estadual em sua totalidade, justa e devida. O requerimento é isso, não pede para se instaurar nem processo administrativo. Eu modifico, Excelência, acompanho o Presidente, relator. No caso, eu acompanho o relator. pela ordem. Eu também entendo que, nesses casos, não se faz necessário, por inócuo, o processo administrativo. O processo administrativo só vai alongar e postergar uma solução que o Supremo custa muito a dar. E já digo, quero lembrar que nenhum magistrado do Brasil, nenhum promotor de justiça, nem procurador, que teve os adicionais de tempo de serviço eliminados porque não tinha direito a regime jurídico quando apareceu o subsídio, teve nenhum problema.
Aí não teve processo administrativo. Ninguém ganhou, nem entrou, nem passou, nem nada. Quer dizer, essa burocratização de uma questão que nós nos deparamos e simplesmente adiamos a solução, gera toda essa diferença que existe no serviço público, principalmente nas áreas ligadas ao direito, relativamente aos outros funcionários. Então, o que nós temos aqui aconteceu também no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, aconteceu também na UERN, ultimamente, aconteceu também na Assembleia, como se viu. E eu acho, objetivamente, como tenho declarado, e nós estamos com um problema aí bastante complicado lá na Câmara para se resolver, sob o ponto de vista jurídico, que nós temos que dar cumprimento à decisão do Supremo. Aqui, simplesmente, se fez concurso para um cargo e se assumiu outro há 20 anos, não sei quantos anos. Aí o Supremo disse, olha, essa assunção de cargo por derivação, aquela coisa toda, isso aí é constitucional, pá. E aí o presidente tinha 97 pessoas aqui nessa situação, eu ainda mandei abrir um processo administrativo e todos foram reintegrados. Então também não adianta processo administrativo para isso, porque está lá o caso da UERN, também não vai fazer. Não vai fazer porque tem toda aquela questão da pessoalidade que gira no entorno dessas questões sempre, né? Enfim, eu estou vendo aqui a decisão na ADIM 353-RN, Maurício Corrêa ainda, muito simples. A regra do processo legislativo prevista na Carta Federal aplica-se aos Estados-membros, inclusive para criar ou revisar as respectivas constituições. Se desse do princípio da simetria, a limitar o poder constituinte estadual decorrente. Compete exclusivamente ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis, lato sensu, que cuida do regime jurídico da remuneração dos servidores públicos. Inconstitucionalidade do artigo 4, parágrafo 4 do artigo 28 da Constituição do Rio Grande do Norte, ação procedente. Essa questão me parece simplesmente resolvida. Agora, se diante de uma norma que não existe mais, no ordenamento jurídico, como falou o desembargador Cornélio, vai se alicerçar ou se juntar uma outra lei que foi ou não foi revogada, ou que manteve uma situação que o suporte de validade na Constituição já não existe, né? Por exemplo, na Câmara, nós temos uma situação de um policial que também está pleiteando o direito à gratificação, porque 4 colegas outros dele têm, na mesma situação. Porque se conseguiu administrativamente, ou conseguiu na justiça com outro entendimento, o que precisa, nesse caso, é olhar para 2 aspectos. O meu voto já está lançado, acompanhando o desembargador Cornélio. Primeiro, a questão de que se é ou não necessário abrir o processo administrativo, a questão meramente formal. Segundo, é que se vai olhar para o foco, como bem disse o desembargador Saraiva, que é uma questão que pode se deparar posteriormente. Mas eu quero apenas falar esse esclarecimento porque eu tenho e tento ser o mais racional possível. O que for processo administrativo inócuo é desnecessário, a não ser uma situação pessoalíssima e que haja alguma dúvida do gestor para retirar ou não uma eventual vantagem. Senão, nós vamos ficar aqui, como bem disse o desembargador Amaury, com outra decisão, num caso idêntico, e se dá um e não se dá o outro, se retira de um, dependendo até da composição do tribunal. Isso é que a gente deveria achar uma coisa de forma mais pacificada, mais serena. Meu voto também está exposto acompanhando o relator, pedindo vênia aos demais. Senhor presidente, só para registrar, Pois não, senhor. eu havia aqui registrado meu voto em sentido divergente Isso. dos desembargadores Cornélio, entendendo que, como havia sido dito na tribuna, que o pleito se limitava a pedir
a que fosse assegurado ao servidor o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, até para que fosse possível essa discussão, né, de qual dispositivo que assegurava Isso. ou não o direito ao servidor. No entanto, a leitura que foi feita pelo relator do pedido é de que já seja Concedido, assegurado, anulado o administrativo. Então, para que amanhã um outro servidor postule aqui que seja assegurado o contraditório e ampla defesa e seja ele assegurado, pelo menos se for na minha relatoria, irei conceder para que seja permitido a ele o contraditório e ampla defesa. E para esse caso a gente não concedeu, então, só justificando que estou acompanhando o relator em razão de que o pedido formulado, de fato, não faz qualquer sentido. Então, Pois não, embargador Glauber, exatamente foi essa a minha preocupação. Até mesmo porque eu tenho precedente nesse sentido. E o desembargador Cornélio explicou muito bem. Claro, eu não acessei a petição do desembargador Cornélio, mas Vossa Excelência colocou muito bem. A questão o fato em si, da declaração de constitucionalidade do artigo 28, que, no caso, é absolutamente suficiente para se denegar a segurança, porque o pedido foi nesse sentido. No outro, não, porque aí sim, o próprio Supremo Tribunal Federal, na voz do ministro Celso de Mello, modificou a decisão para dizer, olha, se tem uma lei em vigor reconhecendo o direito aos quintos, então isso era matéria como apateou o desembargador Saraiva para dizer que para ser discutido lá, exatamente no processo administrativo que deveria se instaurar, e não foi instaurado. E no caso aí, como realmente o pedido foi só nesse sentido, e eu fiz a interferência somente para demonstrar, agora como o desembargador Glauber também o faz, para não haver aparente ou incoerência entre uma decisão minha, da própria Corte, que no caso foi unânime, e num posterior mandado de segurança que veio se discutir aí sim a questão do devido processo legal em casos dessa natureza, que eventualmente, e aí eu também acrescento, desembargador Glauber, que também votarei concedendo a ordem para que se estabeleça o devido processo legal. Nesse caso, eu estou acompanhando o desembargador Cornélio. Que, aliás, aqui nós temos vários precedentes nesse sentido. Mas, no caso, eu acompanho o relator, senhor presidente. Então, proclamando a votação, por maioria foi denegada a segurança, vencidos o desembargador Saraiva Sobrinho e Dilermano Mota, por maioria. Ao processo físico, a pauta do processo físico tem uma ação civil originária em que é autor o município de São Gonçalo do Amarante e réu Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado, Núcleo de São Gonçalo. Relatoria da desembargadora Maria Zenei. Está em meio de excelência. Senhor presidente, o Administrativo Processual Civil, ação civil originária, a greve encerrada em 2009. A ilegalidade da greve não evidenciada, ausência de provas contra abusividade e ilegalidade, satisfação dos requisitos previstos na Lei 778389, pedido de ressarcimento pelos danos causados ao erário, não acolhimento, a parte autora não demonstrou real prejuízo aos cofres públicos, impossibilidade de desconto dos dias paralisados, cumprimento da decisão liminar pelo réu, ausência de comprovação dos servidores que persistiram na greve, improcedência dos pedidos formulados. Logo em seguida a liminar, senhor presidente, que foi no dia 8, já no dia 9 de setembro, dia 8 de setembro foi a liminar e no dia 9 eles já suspenderam a greve. E eu estou julgando improcedentes os pedidos. Isso, a greve foi suspensa, não tem mais objetivo. Algum destaque, alguma divergência? Não foi encerrada a greve aí, antes da pressão. Como? A Vossa Excelência declarou ilegalidade na liminar? Sim, legalidade da greve não é evidenciada, não. Então, não foi A declarada. falta de provas quanto a esse aspecto.
Algum destaque? Algum esclarecimento? Então, está proclamado o termo do voto da relatora. Tem o 4, que é os embargos de declaração e mandado de segurança. Embargante Pedro Cabral de Macedo Júnior, embargado Estado do Rio Grande do Norte, relator Esbarrador Cornélio. Se estiver em mesa, pode relatar e votar. Está em mesa. É um embargo de declaração e mandado de segurança 2017-020142, lista 2. Embargante Pedro Cabral de Macedo Júnior, embargado secretário de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte e secretário de Administração. Processo civil, embargo de declaração e mandado de segurança, aposentadoria especial, questão de ordem suscitada pelo relator quanto à legitimidade do secretário de Saúde e de Administração e Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte para figurar no polo passivo. Competência exclusiva do presidente do IPN, autoridade coatora, que não consta no rol do artigo 71, inciso 1, letra E, da Constituição Estadual. Preliminar suscitado de ofício, com obediência ao contraditório pelas partes. Extinção do feito, denegação da segurança, inteligência do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016, 2019. Ao caso concreto, embargo de declaração prejudicados. Algum destaque? Algum esclarecimento? Então, está proclamado o termo do voto do relator. Pois não, Vossa Excelência, está com a palavra, senador Virgílio. O agravo interno em recurso extraordinário. Extraordinário. O agravante é o município de Pureza. Isso. Advogados, doutor Bruno Macedo Dantas, é esse, não é? Isso. Processo identificado, senhor presidente. A matéria repetitiva de sede de vice-presidência. Trata-se de agravo de decisão que não admitiu o recurso extraordinário. Aplicação de paradigma julgada em sede de repercussão geral. Repartição de receitas tributárias ICMS. Decisão recorrida que se aliou à orientação fixada pelo Supremo. Argumentação do agravante insuficiente a ensejar a modificação do deciso. Agravo interno conhecido desprovida. Como eu voto? A matéria é conhecida da Corte, já foi sedimentada no Supremo. Algum esclarecimento? Então, está proclamado o termo do voto do relator. Pauta física do dia está esgotada, é anterior. É um feito que independe de pauta, é um conflito de competência da relatoria Esbarrador Mauri. É físico esse processo. Essa matéria tem precedentes. O suscitante é juiz de direito do Juizado Especial Civil Criminal da Comarca de Areia Branca e o suscitado é juiz de direito, o juízo de direito da Vara Civil daquela mesma comarca. Na ementa, eu digo o seguinte e invoco no texto do voto vários precedentes desta Corte, senhor presidente. Processual civil, conflito negativo de competência, ação ordinária de obrigação de fazer, acumulada com devolução de valores e danos morais, demanda ajuizada em desfavor do ente público municipal e concessionária de serviços públicos do ramo de energia elétrica, contribuição de iluminação pública, valor da causa inferior a 60 salários mínimos, competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, incidência do disposto no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei Federal 12.153, de 2009, precedentes desta Corte de Justiça, conflito conhecido para reconhecer a competência do juízo suscitante, qual seja do Juizado Especial da Comarca de Areia Branca. Trago aqui os precedentes, como disse, desembargador Vivaldo Pinheiro. Trago ainda desembargador da minha própria relatoria e, bem assim, de outros tribunais, senhor presidente, todos nesse sentido, que reconhece, nesses casos, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. É como voto. Matéria conhecida da Corte, tem alguns precedentes, algum esclarecimento, algum destaque? Está proclamado o termo do voto do relator. Então, está esgotada a pauta física. Passamos agora a examinar a parte do processo judicial eletrônico, conforme consta do sistema, com os votos já disponibilizados e todos os processos que estão publicados no Diário da Justiça Eletrônico, com exceção dos processos que estão adiados em face da ausência dos relatores e não havendo pedido de sustentação oral, estão proclamados todos na forma constante do sistema, com exceção dos adiados e dos que com pedido de vista. O 16.
votado, mas quem trouxe, porque independe de pautas, fui eu. Só para poder ficar Registrado, né? registrado. Isso. Porque tinha pressa, porque é um pedido de desaforamento. Eu estou sendo favorável, foi o próprio Ministério Público que pediu, o juiz Isso. deu informações favoráveis. Já tem dois casos de 2 envolvidos que também houve desaforamento. É o caso eu sei que era de um radialista aí de uma cidade do interior. E então, Caicó. Pois é. Aí, Votos favoráveis. mas consta aqui no meu como assim, seu voto não foi proferido. E dando como proferido o de desembargador Amilcar, que consta como relator, só para poder fazer a correção, tá certo? Eu Márcio, fazer essa correção. É o número 16. Está feita a desembargador. observação Então, do desembargador 16, Judito. a relatora é Vossa Excelência. Porque como tinha pressa, eu não dependia de Porque pauta. eu já a desembargadora coloquei. Judito, o desembargador Amilcar, que está de folga compensatória, ela está substituindo. Então, todos os processos do sistema judiciário eletrônico estão proclamados na forma constantes do sistema e publicados no Diário Oficial da Justiça. Obrigado a todos.